Pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais um tópico da gente, um assunto da gente, né? Estudo dos gases. Finalizar o tópico 1 de vocês e lembrar que próxima semana estarei entregando o módulo de Físico-Química, tá bom? Então, próxima semana vocês receberão o módulo de Físico-Química. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o estudo dos gases. Esse é o nosso último capítulo, do nosso módulo 1, tá bom? Finalizar essa parte química geral com vocês. Mais tarde, a gente vai ter aquele velho encontro, que é a nossa resolução de questões de Gauss-Smith, né? Mantendo o mesmo ritmo com vocês, a mesma pegada, sempre intensa, rumo à aprovação, beleza? Então, galera, hoje nós vamos começar estudo dos gases, tá? Assunto este que tanto envolve a parte química como envolve a parte física no processo. Mas a gente vai falar mais da parte química, óbvio, evidente, do que a parte física. Falar sobre o estudo dos gases é a gente lembrar das 3 variáveis de um gás, que são ela pressão, volume e temperatura. Analisar bem essa questão das unidades de medidas, as leis gasosas, que nós chamamos também de leis gasosas provenientes de transformações gasosas, e a equação de Clapeyron. Tá? Então a aula de hoje ela vai se resumir até a equaçãozinha de Clapeyron. Ok? Então vamos aqui, vamos lembrar de alguns pontos importantes do estudo dos gases. Falar de estudo dos gases é lembrar do primeiro tópico, das variáveis de um gás. Só lembrar para vocês também, pessoal, que a energia do movimento das partículas gasosas, a energia cinética, ela é diretamente proporcional, certo, ao aumento da temperatura do sistema. Então, se eu aumentar a temperatura do sistema, o que é que acontece com a energia cinética média das moléculas? Elas irão aumentar também. O número de colisões também vai ser maior. Lembra que a energia cinética é a energia dos movimentos, tá bom? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a primeira variável de um gás, que no caso seria a temperatura. A temperatura de um gás ela pode se encontrar na escala Celsius ou na escala Kelvin. Qualquer uma das duas escalas, ou Celsius ou Kelvin. Lembrando que toda temperatura gasosa ela é calculada apenas exclusivamente na escala Kelvin. Portanto, nesse caso aqui, se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, a gente utiliza aquela velha prática, né? TK é igual a TC mais 273. Tá bom? Então, isso aqui é quando a gente vai transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius, dependendo do estilo da questão. Então, toda temperatura gasosa, não esquece dessa dica, deve ser transformada para a escala Kelvin. Tá bom? Segundo ponto importante, segunda variável de um gás importante que nós vamos trabalhar, no caso a pressão. A pressão de um gás ela pode vir na escala de atmosfera, ela pode vir na escala de milímetros de mercúrio, ela pode vir na escala de centímetros de mercúrio e ela pode vir na escala de Torricelli. Tem várias escalas de pressão, né? A gente também fala sobre bar, sobre Pascal, então, mas isso envolve mais o lado físico do que o lado químico, na realidade. Lembrar para vocês que um atm de pressão ele corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 76 centímetros de mercúrio,
e que corresponde a 760 torricério, ou torr, como você queira chamar. Essa unidadezinha de medida aqui, ela é quimicamente equivalente à atmosfera, a milímetros de mercúrio de uma pressão. Então, podemos dizer que 1 milímetro de mercúrio é quimicamente equivalente a um torr no processo. Tá? 1 milímetro de mercúrio é quimicamente equivalente a um torricélio. Porque você percebe, ó, que tem a mesma quantidade de pressão. Terceira variável de um gás é o volume. O volume de um gás ele pode ser expresso nas seguintes unidades. Ele pode vir em metros cúbicos, litros, decímetros cúbicos, mililitros e centímetros cúbicos. Então, essas são as variáveis referentes às unidades de medidas de volume, tá bom? Então, aqui a gente tem que 1 metro cúbico, a unidade padrão, né? 1 metro cúbico vai ter 1000 litros e que corresponde a 1 milhão de mililitros. O que é que eu quero dizer com isso também? Que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico e 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, não esquece também dessa dica bastante importante. Porque nesse caso, gente, nas questões de transformações gasosas, às vezes ele dá unidades de medidas diferentes. Então, é a partir dessas unidades de medidas em que vocês vão fazer o processo de transformação da unidade. Tá? Então, não esquece dessa dica bastante importante. O aluno ele tem que ser conhecedor do processo de transformação de unidades. Porque ele vai se deparar, mais uma vez, com um processo em que essa questão permite com que ele utilize esse auxílio da transformação da unidade de medida. Então, quando a gente começa gases, a gente frisa bem essa parte aqui das unidades. Ok? Segundo ponto de gases está relacionado, o segundo ponto de gases está relacionado às transformações gasosas. Que no caso nós temos 3 transformações gasosas. São elas a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Então, quando se fala em gases, a gente fala também na questão das transformações, tópico 2, transformações gasosas. Os gases eles podem se comportar através de uma transformação chamada de isotérmica, onde iso representa mesmo, igual, né? E térmica vem de quê? Vem de temperatura. Portanto, na lei isotérmica, a temperatura, na transformação, né, isotérmica, a temperatura ela é constante. E, consequentemente, a pressão e volume vão ser variáveis. Tá? Temperatura constante, pressão e volume variável. Já na lei isobárica, no caso transformação, né? Transformação isobárica, que lá na frente a gente vai falar sobre cada transformação dessa com sua respectiva lei. Na transformação isobárica, a pressão do sistema ela é constante. A pressão ela é constante e o volume e temperatura serão variáveis. Então lembra, quando um for constante, os outros dois serão variáveis.
Tá? Então, por exemplo, se a pressão está sendo constante, o volume e a temperatura vai variar. Se a temperatura é constante, a pressão e o volume variam. E se o volume for constante, que é o caso da terceira transformação gasosa, que é a isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Pode chamar qualquer um dos três aqui. Nesse caso aqui, o volume ele é constante. Você tem um sistema em que o volume ele é constante e a pressão e temperatura serão variáveis. Então, o segundo tópico de gases está relacionado à parte de cada transformaçãozinha dessa que a gente vai comentar o processo dessas leis gasosas, com seus respectivos cientistas que propuseram a ideia da lei juntamente aplicada à parte matemática, tá bom? Então aqui a gente tem as três transformações gasosas, que agora nós vamos estudar a questão das leis gasosas. No caso, seria o terceiro tópico. Terceiro tópico são as questões das leis gasosas. Quando se fala em leis gasosas, eu vou comentar a primeira lei, que é chamada de lei isotérmica. Primeira lei, que é chamada de isotérmica. Também conhecida por lei de Boyle e Mariotti. Boyle e Mariotti. O que expressa essa lei isotérmica? Quando nós vimos a transformação isotérmica, nós determinamos que térmica vem de temperatura. Então, um sistema que apresenta uma temperatura constante e um volume e uma pressão que vão variar durante o sistema. Portanto, nesse caso aqui, ó, na lei isotérmica, a gente tem um sistema em que a temperatura do mesmo será constante. Isso significa dizer que a temperatura inicial do sistema é igual à temperatura final do sistema. A temperatura ela não se modifica em hipótese alguma. O que é que acontece? A pressão e o volume eles são variáveis, porém, o que é que vai acontecer? Vamos pegar um simples exemplo, uma seringa descartável, certo? Onde essa seringa descartável você vai pressionar o êmbolo dela. Quando você pressiona o êmbolo da seringa, o que é que acontece com o volume interno do gás? Ele vai diminuindo, porque ele vai sofrendo um processo de compressão. Então, à medida em que eu estou exercendo uma pressão sobre o êmbolo da seringa, o seu volume interno ele vai se comprimindo, então ele vai diminuindo. No momento em que eu diminuo a pressão do sistema, o que acontece com o volume interno do gás? Ele vai se expandindo, o volume ele vai aumentando. Significa dizer que, à medida em que eu vou aumentando um, o outro ele vai o quê? Diminuindo proporcionalmente. Por isso, chegamos à conclusão que na lei isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, isso é uma dica bastante importante. No sistema isotérmico, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume do sistema.
Lembra da seringa, lembra da nossa respiração, do nosso diafragma, que você vai lembrar da lei isotérmica. Lei de Boyle-Mariotti. Chegamos à conclusão que a pressão ela é inversamente proporcional a quem? Ao volume do sistema. Né? Então, portanto, ó, esse K que eu vou colocar aqui vai ser um K representando a constante de proporcionalidade. Eu vou chamar ele de constante de proporcionalidade. Ou seja, esse K para mim irá representar exatamente a temperatura do sistema. Porque como o K se torna uma constante, significamos dizer que essa temperatura é como se fosse esse K é como se fosse o comportamento dessa temperatura. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, fazendo meio pelos extremos, ó, nós teríamos que K seria igual a P vezes V. Né? Portanto, como eu sei que constante inicial, que eu vou chamar de K de A, é igual à constante final, que eu vou chamar de K de B, podemos dizer que a pressão de A vezes o volume de A é igual à pressão de B vezes o volume de B no sistema. E a gente chega à conclusão aqui da nossa primeira fórmula de hoje, que é a fórmula da lei isotérmica. Lembrar também do gráfico, o estudo gráfico dentro dos gases é muito importante lembrarmos disso aí. O estudo gráfico dos gases, certo? Depende dessas variáveis. Então, nesse caso, se nós falássemos de gráficos e esse gráfico for relacionado ao processo isotérmico, subentende que nós teríamos um gráfico aqui da pressão em função de quem? Do volume, que são os dois que variam no sistema. Então, aqui você teria o eixo da pressão e aqui você teria o eixo do volume. Lembrar que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Tá? Então, por esse motivo que, no momento em que a pressão do gás aumenta, o volume interno ele vai o quê? Diminuir. Tá bom? Porque eles se tornam inversamente proporcionais. Então, isso daqui seria um gráfico representando o processo isotérmico, o processo de Boyle e Mariotti. Tá bom? Vamos continuar aqui. Próxima lei, que é a segunda lei, que é a lei isobárica. Segunda lei, que vai ser a lei isobárica. Que vai ser a lei que nós chamamos Lei de Charles, tá? Lei de Charles, em parceria com o nosso amigo também Gay-Lussac, só que Gay-Lussac ele tem uma influência maior na lei isovolumétrica, tá? Lembrar que essa lei isobárica está relacionada à pressão do sistema ser constante. Então, nesse caso, nós teríamos pressão constante se a pressão está sendo constante, podemos dizer que a pressão inicial vai ser igual à pressão final do sistema. Tá? Porque por eles serem exatamente constantes. E, consequentemente, o volume é diretamente ou inversamente proporcional à temperatura. É isso que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Ó, porque nesse caso aqui, na lei isotérmica, foi que a gente concluiu que a pressão é inversamente proporcional ao volume. A gente lembrou do êmbolo da seringa. Tem alguma coisa para a gente lembrar em relação à pressão constante de um sistema? Tem. Você vai lembrar o seguinte, vamos pegar dois sistemas, um sistema inicial e um sistema final. Só que no sistema inicial eu vou pegar um recipiente contendo água fria e o sistema final eu vou colocar um recipiente contendo água quente. E nesses dois recipientes, ao mesmo tempo,
eu vou mergulhar uma garrafa PET, pode ser uma garrafa de 500 ml, pode ser de 1 litro, pode ser 2 litros, não importa. E no gargalho dessa garrafa eu vou botar uma bexiga. O que é que acontece? Quando eu mergulho na água fria, você vai ter um sistema inicial. Tá? E se eu mergulhar outra garrafa numa água quente, o que é que acontece? Você vai ter o sistema final. No sistema inicial, a temperatura é baixa. No sistema final, a temperatura ela aumenta. Então, o aumento da temperatura faz com que o volume interno do gás é o quê? Se expanda e faz com que a bexiga que esteja no gargalho da garrafa PET, ela também comece a encher. Portanto, nós concluímos que na lei isobárica, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Outro fator bastante importante, né? Aqui eles são inversamente, que eles já vão ser o quê? Diretamente proporcionais. Concluímos que, como o volume ele é diretamente proporcional à temperatura, essa temperatura será multiplicada por uma constante que eu vou chamar de constante K, que seria uma constante que nós utilizamos no processo anterior, chamada de constante de proporcionalidade. Esse casinho aqui, ó, nós vamos ter que o K vai ser igual a volume dividido pela temperatura, né? Quem está multiplicando passa para o outro membro dividindo. Portanto, nós chegamos à conclusão que o K de A, que é a constante de A, é igual à constante de B. Isso significa o seguinte, que o K aqui ele vai se comportar como sendo o quê? A pressão. Então, como a pressão inicial é igual à pressão final, podemos concluir que o volume de A sobre a temperatura de A vai ser igual ao volume de B sobre quem? A temperatura de B durante o sistema. Então, isso daqui seria a segunda fórmula gasosa, que seria exatamente a lei isobárica do sistema. Ok? Se eu for tratar isso em moldes de gráficos, graficamente, nós teríamos um eixo do volume em função de quem? Da temperatura. Então, a gente teria um gráfico nesse estilo aqui, ó. Aqui nós teríamos o volume e aqui nós teríamos a temperatura do sistema. À medida em que o volume está aumentando, a temperatura do gás também irá aumentar, fazendo com que o gráfico da lei isobárica seja exatamente esse sentido aqui, ó. Tá? Um sentido linear. Na medida em que o eixo está aumentando, o outro eixo também irá aumentar. E assim você vai ter um processo isobárico. Lembre, o que diferencia um gráfico de outro, além de ser inversamente e um diretamente, é os eixos desse gráfico. Então, você tem que lembrar bem da questão dos eixos do gráfico. E a terceira e última lei, que é a lei isovolumétrica, também chamamos de lei de Gay-Lussac. Quando nós tratamos aqui da terceira lei, nós falamos na lei isovolumétrica. Também chamada de isocórica e também chamada de isométrica, né? Lei proposta por Gay-Lussac. Nesse caso, quem vai ser constante no sistema é o volume. Então, você teria aqui volume constante
Se o volume está constante, consequentemente, a pressão e a temperatura vão variar. Basta saber, né, se vão ser diretamente ou se vão ser inversamente proporcionais ao sistema. Tá? Como é que a gente sabe? Vamos levar um caso bem típico aqui. Já aconteceu e quando você viajar, antes de você viajar, você vai lá dar uma calibrada nos pneus do carro, tá bom? Aí quando você chega, por exemplo, no seu destino final, não importa a distância e sim o desenvolvimento, né, da temperatura junto com a pressão interna do gás, do pneu. Se você chegar num determinado ponto, andou bem muito, vamos supor, o que é que acontece? Quando você vai calibrar os pneus, a quantidade de libras, ela aumenta. Isso aconteceu por quê? Porque o volume interno do gás ele é constante. O que está aumentando ali no sistema é só a pressão. E essa pressão aumentou devido ao aumento da temperatura. Então, pressão e temperatura no sistema isovolumétrico são diretamente proporcionais. Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Vamos resumir que P é igual a T. Só que T vai ser vezes quem? O Kzinho. Onde esse K implica dizer o quê? A constante de proporcionalidade no sistema. Portanto, o K vai ser igual a pressão sobre quem? Sobre a temperatura. Então, K é igual a P sobre T. Como K de A é igual a K de B, como a gente já havia especificado, nós vamos ter que a pressão de A sobre a temperatura de A vai ser igual à pressão de B sobre quem? A temperatura de B. Finalizando assim o que nós chamamos da lei isovolumétrica, processo isovolumétrico. Em termos de gráfico, que é importante a gente lembrar, no processo isovolumétrico, nós teremos um gráfico da pressão em função da temperatura. Então, o gráfico seria esse aqui, ó. O P em função do T. Como são diretamente proporcionais, então o gráfico vai puxar essa linha aqui, ó, fazendo com que o sistema ele seja do mesmo jeito da isobárica. Porém, os gráficos eles diferem por ter eixos diferentes. Tá? O eixo daqui é pressão em função da temperatura e aqui você tem o volume em função de quem? Da temperatura. Então você tem um gráfico isobárico e aqui você tem um gráfico isovolumétrico. Tá ok, gente? Então essas são as 3 leis gasosas, deduzimos as 3 fórmulas gasosas e agora vamos aplicar essas 3 fórmulas gasosas em uma equação que nós chamamos de equação geral dos gases. Essa equação geral dos gases seria o nosso quarto tópico. Que está relacionado exatamente às 3 leis que nós trabalhamos. Onde nós temos a primeira lei, onde você vai ter aqui P de A vezes V de A igual a P de B vezes V de B. A segunda lei, onde você vai ter V de A sobre T de A igual a V de B sobre T de B. E a terceira lei, onde você vai ter P de A sobre T de A igual a P de B sobre T de B.
Então a gente junta essas três formulinhas que nós aprendemos, né? Nós deduzimos na realidade, e nós obtemos a fórmula, e que se você prestar bem atenção, a pressão e o volume sempre vão estar no numerador e a temperatura do sistema sempre estará no denominador. A gente vai ter P de A vezes V de A sobre T de A igual a P de B vezes V de B sobre T de B. Então, isso daqui seria a equação geral dos gases. Lembra, se ele falar lá na questão que o sistema é isobárico, então você mete o corte aqui na pressão, então você vai sobrar V de A sobre T de A, V de B sobre T de B. Você vai sobrar exatamente a segunda lei que a gente trabalhou. Ah, então não precisa memorizar essas três fórmulas. Não necessariamente. Você tendo a equação geral dos gases, já basta no processo, porque o que for constante, você elimina. O que não for constante, você vai jogar na fórmula. Beleza? Então, isso aqui é a equaçãozinha, o nosso quarto tópico da aula de hoje, a equação geral dos gases. Vamos para a quinta e última equação de hoje, que é a equação de Clapeyron, a equação de um gás ideal. A equação de Clapeyron, ela está relacionada diretamente à questão da quantidade de mols em um sistema gasoso. Então, esse sistema gasoso tem uma certa quantidade de mols expressivas nele. Então, por isso a gente fala sobre quinta equação, que é a equação de Clapeyron. A gente chama de Clapeyron, né? Ou equação de um gás ideal, que depende exclusivamente das três variáveis de um gás, né? E nós vimos aqui, ó, que foi pressão, volume e temperatura. Nós concluímos que na equação geral dos gases, a pressão, o volume e a temperatura, sempre a pressão e o volume no numerador e a temperatura no denominador. Então, a gente tem uma partindo do eixo, ó, pressão vezes volume sobre temperatura. Isso daqui vai ser igual a R. Quem será R? R no sistema será a constante universal dos gases. Que esse valor dessa constante, aí eu vou mostrar para vocês como se calcula nesse processo de gases. Tá? E outra coisa, quando a gente tem um sistema, em que esse sistema apresenta um gás ideal, ele depende de uma certa quantidade de mols desse sistema. Então, nesse caso, nós teríamos que a pressão vezes o volume sobre a temperatura é igual a R vezes uma certa quantidade de mols, que eu não sei quanto é, mas eu vou chamar essa quantidade de mols de N. Então, fazendo aqui o meio pelos extremos, ó, no próprio sistema, nós teríamos que a pressão vezes o volume, né, meio pelos extremos, seria igual a N vezes R vezes T, onde a gente chegaria à conclusão da formulinha, ó, da equação de um gás ideal, cuja essa fórmula você vai memorizar com a seguinte frase, né? Por você nunca rezei tanto. PVNRT, durante o processo. Lembrar que esse número de mols é nada mais nada menos que a massa sobre quem? Sobre a massa molar. E que essa massa, ela é expressa em gramas. E a massa molar ela será expressa em gramas por mol. Onde a gente vai cortar a grama com grama e a resposta vai ser dada em mols. Exatamente aquela massa molarzinha que lá em cálculos químicos nós tiramos, né? Separamos os átomos, até em cálculos estequiométricos, assunto anterior, que nós separamos os átomos, as quantidades e multiplicamos
pela sua massa, pelo seu peso atômico. Não esquece do valor de M. Se a gente for calcular R em si, R tem dois valores, dois cálculos, que pode vir na atmosfera, em termos de pressão, e pode vir em milímetros de mercúrio, em termos de pressão. Tá bom? Lembrar que uma pressão no sistema das CNTP equivale a uma ATM e a temperatura a 0 graus Celsius. Então, quando a gente fala em CNTP, que foi o que a gente trabalhou em estequiometria, você vai prestar atenção que a pressão ela é 1 atm e a temperatura ela será 0 graus Celsius. Portanto, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Então, se a gente jogar na fórmula aqui, tá, o volume na CNTP também é 22,4 litros. Tá, o volume vai ser 22,4 litros. Se nós substituirmos aqui, dentro do próprio sistema, nós vamos encontrar que R vai vir um valor de 0,082 atm vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Ou então, você pode encontrar esse valor em milímetros de mercúrio. Depende muito da questão. Se for em milímetros, o R vai ser igual a 62,3 milímetros de mercúrio, vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Então, o resultado da constante pode vir dessas duas formas aí. Tá? Não esquece disso também. Analisar sempre as unidades presentes nas constantes. Aí você pode me perguntar, isso sempre em cima de quantos mols? Sempre em cima de 1 mol no sistema. Então, quando eu falo em CNTP, eu estou falando em 22,4 litros por mol. Então, para cada mol do sistema, eu tenho 22,4 litros. Tá ok, gente? Então, a gente finaliza aqui a primeira parte de estudo dos gases. Então, a gente trabalhou hoje as variáveis de um gás, as transformações gasosas, as leis gasosas, a equação geral de um gás e a equação de Clapeyron. Na próxima aula, a gente trabalha com vocês densidade, mistura gasosa, efusão e difusão gasosa. Eu vou tirar esse tempinho aí, uns 5 minutinhos, vou abrir o comentário para que vocês queiram perguntar, fazer alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje, beleza? Vou abrir o comentário para vocês aí. E aí, pessoal, comentário aberto. Se tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer, tá bom? Estou aqui para responder a vocês. Lembrando que isso é a nossa primeira parte de gases, tá, pessoal? Na próxima semana é a segunda parte de gases. Gente, mais uma vez, hoje às 18 horas, nosso contato via Hangouts Meet, módulo resolução de questões de cálculos estequiométricos. Espera aí, Alice, surgiu um comentário aqui. Se for calibrar o pneu do carro em um dia quente, ele vai pegar mais libras do que um dia frio? Não necessariamente, porque o dia, Alice, nesse caso, quando o carro está rodando no asfalto, então a temperatura ela vai aumentar, seja ela em um dia frio, seja ela em um dia quente, né? Mas no dia quente ela é propício à questão de maior pressão, sim. Maior temperatura, né, no caso. Mais alguma pergunta? Você pode ver, quando o dia está muito quente mesmo, né, é o processo de dilatação, não é isso? É um processo em que você vai ter um inchaço aí, quando a gente chama, como a gente chama. Então, gente, se quem quiser ir adiantando questões de gases, tem muitas questões no módulo de vocês. Eu vou passar um exercício essa semana no Classroom, um exercício bem simples de gases.
Tá? Uma coisa bem fácil mesmo para que vocês possam começar a trabalhar para depois adentrar nas questões do módulo. Tem que usar a temperatura Kelvin, sim, independentemente do sistema. A Kelvin é a temperatura que ela deverá ser calculada. Ah, mas a temperatura está em graus Celsius e a resposta está em Celsius. Tem que transformar de Celsius para Kelvin, calcular para depois transformar de Celsius de volta. Tem que converter, tá certo? Se tiver em Celsius, tem que converter em qualquer hipótese, porque senão vai dar errado. Beleza, galera? Então a gente está aqui finalizando mais uma live com vocês. Essa aula vai estar gravada, à noite estará disponível no YouTube. Se quem quiser assistir novamente, ela vai estar disponível lá no nosso canal. Bacana? Beijinho a todos, uma boa tarde e até mais tarde, às 18 horas, encontro marcado, link lançado no grupo de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa, que Deus abençoe a todos. Um abraço.